Eu me importo demais com as pessoas e isso me faz sofrer. Olha, é, esse é um tema interessante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, essa ideia de que quanto mais a gente se importa, mais a gente sofre, ela é uma ideia que tem sim um fundo de verdade muito grande. É, essa ideia vai ao encontro de uma referência filosófica que diz que se você é uma pessoa inteligente e tem um bom coração, o sofrimento é algo inevitável. E isso acontece, ao meu ver, justamente porque se você tem capacidade suficiente para perceber as mazelas do mundo e coração o suficiente para não aceitá-las, é natural que o sofrimento ele venha, né? Esse é um fenômeno muito comum quando a gente pega, por exemplo, casos de algumas pessoas ali mais questionadoras, né? Quando começam a entender como a vida funciona ali na adolescência, na vida de recém-adulto, a gente vê que surge muita indignação, né? Surge ali certos sentimentos, né, de não aceitação de algumas coisas, justamente porque, em muitos casos, o mundo se comporta de uma forma muito cruel, né? E muitas vezes as mazelas do mundo elas vão se mostrando para nós, né? Muitas vezes não porque a gente escolhe, mas porque a vida às vezes dá algumas rasteiras na gente e a gente se depara com uma certa realidade que é muito dolorosa, né? Então, às vezes, absorver tudo isso é realmente um processo muito difícil, né? A grande vantagem é que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso e a gente vai aprendendo a não deixar com que essas mazelas elas tirem o brilho que a vida possui, né? Como a gente sabe que o sofrimento ele é inevitável, né? Em vários campos de referência teórica a gente analisa e observa isso, a gente precisa ir achando coisas boas para que a gente consiga, sim, manter o brilho em relação à vida, mas a gente também precisa compreender que o mundo ele não é talvez toda essa maravilha como algumas pessoas defendem, né? E por que eu digo isso? Porque se a gente entra numa discussão um pouco mais profunda em relação à vida e às outras pessoas, a gente vai percebendo que talvez as pessoas que são mais egoístas, pessoas que são teoricamente piores no sentido de relação com outras pessoas, elas tendem a se dar muito bem num mundo em que essas questões são valorizadas, são remuneradas, são aplaudidas. Então, a gente precisa ter essa noção de que ser uma boa pessoa é algo que sim vai te gerar, e muitas vezes, muito sofrimento por estar diante de várias situações de injustiça, de coisas erradas, e ao mesmo tempo se sentir impotente o suficiente para poder mudar isso, né? Isso acontece muito, a gente vê esse fenômeno acontecendo com algumas pessoas às vezes que começam a estudar um pouco mais sobre a mente humana e sobre o comportamento da sociedade como um todo. E aí a gente precisa ter um certo cuidado, né, um certo policiamento para que a gente realmente não sucumba a uma certa melancolia que pode acabar nos prejudicando, né? Então, eu sempre reitero a importância de cuidar da nossa saúde mental, né, da gente ter um certo policiamento em relação a isso, né, porque a gente também não pode deixar com que isso consuma a gente e que isso tire todo o brilho que a vida tem. Mas a gente também precisa reconhecer que essa ideia ela é real, né? Então, se você pega pessoas que naturalmente se importam menos, elas vão sofrer menos, justamente porque o nível, o raio de importância delas é muito pequeno, né? Então, muitas vezes, as pessoas que são extremamente egoístas, individualistas, elas sim sofrem menos porque elas têm menos coisas e menos pessoas para se importar necessariamente, né? Então, se você tem pessoas que você ama, por exemplo, a dor daquelas pessoas passa a se tornar, em alguma medida, a sua dor também.
Mas, na minha leitura, o que é positivo em tudo isso é que, ao mesmo tempo que se importar com outras pessoas traga, sim, um certo nível de sofrimento, mas também traz uma recompensa que, para mim, é maravilhosa, que é o enriquecimento dessa experiência que a gente chama de vida. Eu, pessoalmente falando, eu prefiro muito mais a ideia de eventualmente sofrer por pessoas que eu amo do que passar a minha existência inteira sem amar outras pessoas. Eu realmente acredito que o preço a se pagar por ter afeto, por ter pessoas que se possa confiar, por ser uma boa pessoa, eu acho que esse preço, ele para mim, é completamente plausível de ser pago por conta de toda a recompensa que vem com tudo isso. Então, na minha leitura, por mais que às vezes a gente se sinta indignado por ver pessoas que não se importam, pessoas que, enfim, às vezes acabam não sendo pessoas tão boas assim, e elas eventualmente parecem ser mais tranquilas, parecem estar sempre bem, mas ao mesmo tempo eu acho que isso emagrece muito a experiência humana e também acaba ferindo muitas outras vidas. Então, se você é uma pessoa boa, se você tem seus valores e seus princípios muito bem estabelecidos, eu acho que, e entendendo que esse sofrimento, ele muitas vezes é o preço para se viver coisas extraordinárias, eu acho que é a forma, talvez, melhor para poder ir aprendendo a lidar com tudo isso, né? Então, por mais que realmente pessoas boas e que se importam sofram mais, mas eu também acredito que elas colhem, ao longo da vida, melhores frutos.